Olá, meu nome é Chayane Cotrim e sou idealizadora do método Q3, que tem 3 fases: qual o problema, qual a solução e qual o resultado. Ele apresenta uma trilha com passo a passo para poder desenvolver projetos focados em resolução de problema e melhoria de processo. E essa aqui é uma série de vídeos que eu apresento as técnicas que eu mais utilizei e utilizo em mais de 120 projetos que eu tive a oportunidade de gerenciar na minha carreira. Além do método, eu desenvolvi um jogo com 150 técnicas e ferramentas de gestão e criatividade e eu vou utilizar ele como apoio para poder apresentar essas técnicas para vocês e também contar como que eu aplico na prática. Técnica de organização de ideias, diagrama de afinidade. Tem como objetivo agrupar um grande número de ideias, opiniões, dados qualitativos e informações conforme a afinidade que apresentam entre si. Possibilita demonstrar como um grupo de pessoas enxerga determinada situação, problema ou mesmo suas causas. Em seguida, organizar possíveis soluções por grupo de afinidade. Essa é a técnica que eu mais utilizo nos meus projetos e nas conduções de consultoria e mentoria. Funciona muito bem para poder estimular um processo de entendimento do problema e também de criação de possíveis soluções. Para mim, essa é a técnica que mais permite um processo democrático acontecer, porque todos participam. Ela pode ser aplicada quando precisamos entender o problema ou selecionar as causas para o problema. E também pode ser aplicada para poder ajudar a organizar as ideias antes de propor a solução que será implantada no projeto. Mas como eu aplico? Como dinâmica, eu sugiro partirmos das percepções individuais para depois compartilhar no grupo. E por último, promover um debate até chegarmos nas descrições que retratam o que pensamos de fato. O ideal é ter um facilitador no processo, para que possa coordenar as atividades, sabe? E também contabilizar o tempo. A primeira etapa é pedir para cada pessoa, em silêncio, escrever no post-it as possíveis causas do problema ou as ideias de solução. Deixe uns 10 minutos para esse momento. Em seguida, todos devem colocar as questões em uma parede, ou quadro, ou flip, para que juntos todos possam ler. A próxima etapa é pedir para que as pessoas em silêncio organizem as respostas por categoria, mudando os post-its de lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, aqueles problemas que são relacionados à parte de sistema ficam numa fileira, aqueles que são relacionados à parte de pessoas em outra, e aqueles que estão relacionados a processos em uma terceira fileira. No início as pessoas ficaram com vontade de comentar, mas é importante manter o silêncio. E por mais que possa parecer confuso no começo dessa atividade, aos poucos elas vão se organizando e as categorias vão sendo construídas pelos participantes. Aquelas ideias iguais, mas que foram escritas de forma diferente, também ficam na mesma categoria. E não existe uma regra sobre as categorias, porque depende muito do conteúdo da atividade. Por isso, a própria equipe poderá nomear a categoria de acordo com o entendimento do grupo ou do coletivo. Se as pessoas estão em silêncio, elas vão fazendo, às vezes colocando o nome da categoria em cima, né? Pessoa, processo, sistema, e reorganizando. Mas isso vai depender do que o grupo achar que funciona mais e que faça mais sentido para aquela lista de questões que são colacadas no post-it. O tempo dessa atividade é o tempo que as pessoas sentirem que está tudo organizado. Quando finalizar, elas irão parar de mudar os post-its de lugar. Então, concluída essa etapa, o facilitador deverá ler em voz alta os post-its de cada categoria e eliminar aquelas questões que estão repetidas. Depois, cada pessoa pode explicar de forma resumida a sua ideia, para poder gerar um momento de troca de ideias entre os participantes. Nessa hora podem surgir novas ideias e basta acrescentar na categoria que ela estiver relacionada, ou seja, que tem mais afinidade. Assim teremos um painel de ideias desenvolvidas pela própria equipe e separado de forma lógica para poder facilitar o entendimento. Depois desse momento de interação, nós começamos a próxima etapa, onde o facilitador orienta que cada pessoa escolha pelo menos 5 questões que estão expostas no painel, como se fosse uma votação. Cada um coloca um tracinho nas 5 que achar mais coerente. E depois que todos votarem, o grupo avalia as 10 mais votadas.
Assim finaliza o processo democrático de escolha das melhores ideias ou das causas dos problemas. Geralmente, todos concordam com a votação. Mas se alguém não concordar, pode voltar para poder conversar na roda e debaterem um pouco mais sobre o assunto. O limite de 10 questões selecionadas não é uma regra. O grupo pode achar que são mais ou menos. A própria votação vai demonstrar isso. Percebem que assim todos colocaram sua opinião, sem que apenas aqueles que falam mais ou que são mais argumentativos tomem a frente. Em silêncio, as pessoas mais tímidas e aqueles que precisam pensar mais ficam à vontade para poder expor suas ideias. Mas um ponto importante é que essa não é uma atividade para ser feita com julgamento ou críticas. É algo para complementar um ao outro e organizar melhor os pensamentos. Outra dica importante para sua aplicação é começar a dinâmica com um problema escrito em uma frase. E com o objetivo claro de pensar quais são as causas que levam a esse problema, fazendo reflexões como: por que esse problema acontece? Esse problema já ocorreu? Já foi resolvido? O que tem diferente agora? Ou quais as ideias para poder solucionar o problema? Se a técnica for aplicada para entender as causas do problema, no final a equipe pode organizar as ideias centrais e buscar os dados e fatos que comprovem que as causas selecionadas realmente levam ao problema. Agora, se a técnica foi aplicada para a geração de ideias em busca de solucionar o problema, o próximo passo será aprofundar nas ideias selecionadas, pensando nos benefícios e o impacto da solução no projeto, aplicando talvez uma matriz de decisão para poder priorizar a melhor solução. Apliquem o diagrama de afinidade e me contem depois o que vocês acharam.